pessoal, boa noite. Começamos mais um programa, o ABC da Comunicação, pela TV Mais ABC. Obrigado pela oportunidade de entrarmos na sua casa para discutir um pouco mais sobre esse mercado fascinante que é o marketing e a comunicação. Como você já sabe, todas as quintas-feiras temos uma cadeira cativa para uma das agências de propaganda ou de comunicação da região do Grande ABC. Participam também do nosso debate sempre um anunciante, um veículo ou um fornecedor especializado do nosso segmento. E hoje nós vamos debater um tema muito particular, pois lida diretamente com a saúde das agências e das demais empresas do mercado de comunicação. A gestão de empresas da comunicação, com foco especial em agências. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo, ao meu lado, representando as agências do ABC, Vinícius Rodrigues Lúcio, sócio-diretor da agência CSW Tomate de Santo André, uma agência que está buscando certificações que normalmente são buscadas pelas empresas e inovou na forma de gerir sua empresa. Vinícius, obrigado por estar aqui com a gente e falar um pouquinho mais sobre a CSW. Muito obrigado por estar aqui. Que é isso, obrigado Bonetti, obrigado pelo convite. Boa noite a todos, boa noite professor, boa noite Vivi. Boa noite a todos que estão em casa, é um prazer estar participando do programa. Recebo também ao meu lado Altair Schneider, sócio-diretor da Promoleges, uma empresa especializada em legislação promocional, além de um consultor com larga experiência em gestão de agências de comunicação e também professor da Universidade Metodista de São Paulo. Altair, obrigado pela sua presença, grande amigo. Legal trazer você aqui para poder discutir um tema que você gosta tanto, que é administração e comunicação. Obrigado, Bonetti, boa noite. Vinícius, boa noite. Vivi, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Bom, e você também pode participar do nosso programa enviando sua pergunta ou opinião sobre o tema. Passo então para a Vivi para dar o seu boa noite e apresentar os prêmios de hoje. Vivi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite para vocês aí de casa. Como o Bonetti disse, você pode participar do nosso programa enviando um e-mail para o abcdacomunicação@tvmaisabc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 947092534. Faça sua pergunta para um de nossos convidados ou mande um vídeo com sua opinião sobre o tema. A gestão nas agências de comunicação. Você concorrerá a um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo, um kit especial do ABC da Comunicação e o livro O Fator Atitude, de Mark Murphy, oferecido pela Livraria Leitura. Participe, vou ficar esperando. Obrigado, Vivi. Esperamos aqui o seu vídeo, a sua pergunta, a sua opinião, que é um tema tão importante. Antes de nós discutirmos e começarmos a falar do debate da gestão de agências de comunicação, eu queria passar para o Vinícius contar um pouquinho da história da CSW Tomate. Como você sabe, a TV Mais abriu esta bancada e este espaço para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais das agências de comunicação do Grande ABC, já que temos o propósito de dar visibilidade e reconhecer os profissionais aqui da nossa região. Vinícius, queria que você contasse um pouquinho da história da CSW Tomate, quanto tempo de mercado, o que faz, onde está localizada, apresentar a CSW para o nosso público. Perfeito. Bom, a CSW Tomate é uma agência que está no mercado há 4 anos, né, como união de 2 agências, que inicialmente era a CSW, que é consultoria e soluções web, e a agência Tomate de publicidade, que é do meu sócio Raul, né? Uhum. E nós sempre trocamos muito trabalho um com o outro, a gente tinha especialidades diferentes dentro do mercado de agência, né? E nós sentimos assim, a necessidade de poder se complementar. Então, há 4 anos, nós sugerimos aí uma conversa ali junto, um bate-papo tal, de juntar as 2 agências, né, CSW Tomate. Nós estamos em Santo André, a agência fica ali na Avenida Pereira Barreto, no centro empresarial. A gente tem um foco especial em tecnologia e marketing digital, né? Então, a gente tem uma linha de desenvolvimento muito bacana de soluções, de novos produtos para a internet. E a linha de marketing digital, que hoje em dia está muito forte, está muito quente, a gente até já debateu isso na semana passada, né? Então, é mais ou menos assim que a CSW funciona hoje, né? A CSW Tomate se posiciona dessa forma. E como você tem visto o mercado da comunicação? Antes de a gente falar da gestão das agências, porque a gente vem mudando bastante coisa, e o Vinícius foi uma das empresas, um dos profissionais que procurou saber sobre associação, grupos de negócios. Como que você está vendo o mercado da comunicação de alguns anos para cá? Eu acho que tem crescido bastante, né? Principalmente aqui na nossa região. Tem tido um fortalecimento, acho que interessante, com o surgimento de novas agências, né? Isso tem sido muito bacana. E a gente tenta se posicionar de uma forma legal com o nosso produto, dentro dos diferenciais que a agência pode tentar trazer, né, para os nossos clientes. E eu acho que é assim que a gente tenta
trabalhar, vindo no dia a dia e sempre um relacionamento com outras agências. Isso é uma coisa acho que é muito importante para a gente. É sempre salutar, né, a gente poder discutir e debater o mercado com os nossos pares. Passo agora, então, para o nosso querido amigo professor Altair Schneider. Altair, queria que você contasse um pouquinho da Promoleges, porque é um serviço especializado e específico e importante. E o que a Promoleges faz e contar um pouquinho sobre essa experiência na consultoria de agências aí que você acabou se especializando nisso também. Eu costumo brincar que eu acabei entrando nesse setor meio pela porta dos fundos, né? Eu fui convidado a trabalhar numa agência de comunicação, agência de publicidade, propaganda e marketing promocional, para cuidar da área administrativa financeira, que era a minha expertise. E sabendo que eu era advogado, começaram, dá uma olhadinha nisso para mim, dá uma olhadinha nisso para mim, aí você vai estudando, vai aprendendo, e acabei entrando nessa área. A nossa expertise no escritório hoje é trabalhar com a legislação de comunicação, especialmente propaganda, publicidade, o marketing promocional, né, principalmente as promoções comerciais, a distribuição gratuita de prêmios, emissão de certificado da Caixa Econômica Federal, tal, emissão de regulamento também, e toda a parte de direito de entretenimento, direito de uso de imagem, direito autoral, esse tipo de coisa. Então, um trabalho não só do ponto de vista de corrigir algum problema do cliente, mas um trabalho que vem bem antes, com uma questão mais estratégica, procurando olhar a legislação de uma maneira mais estratégica, acompanhando desde o planejamento da ação até a entrega final do produto. Esse é um dos pontos interessantes que o Altair colocou, porque, vamos dizer assim, você procura um advogado, nós fizemos direito juntos, e a gente não tem a matéria de legislação promocional na faculdade, né? A gente não vê praticamente quase nada sobre isso. E aí você acha que não é necessário entender o quanto é importante você saber sobre a legislação para uma promoção do seu cliente. E o Altair tem essa expertise e entende que isso precisa ser feito desde o planejamento. Quando você consulta um advogado, ele não sabe necessariamente responder aquilo. E pode te dizer, não pode isso, mas não te dá a solução. E a Promoleges é diferente nesse sentido, porque acaba trazendo a solução no planejamento. Eu queria só que você comentasse rapidamente, por exemplo, a Promoleges está atendendo, inclusive, agências em Brasília. Hoje a gente está atendendo a Incomunicação em Brasília, é o segundo ano no Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Trabalho, onde nós trabalhamos, basicamente, regulamento e um detalhe da legislação, porque como é uma autarquia, uma empresa pública, ela se encaixa num detalhe bem pequenininho da legislação. Minucioso da lei. Minucioso, que permite que a gente enquadre ela sem haver necessidade de um certificado da Caixa Econômica Federal. Então, a gente tem dado, já pelo segundo ano consecutivo, consultoria para eles. Bom, isso é muito legal, nós vamos debater sobre isso, porque isso faz parte também da gestão. Bom, vamos dar então início ao nosso debate, gestão de agências de comunicação. Todos nós sabemos a importância de gerir uma empresa, pensar na saúde financeira e, claro, pensar no negócio agência de propaganda. A agência de publicidade é também um negócio e precisa ser tratado como tal. E com um detalhe importante, o custo operacional de uma agência de publicidade é muito alto. São máquinas caras, softwares originais, capital intelectual, entre tantos outros fatores. Ponto crítico de tudo isso. Muitas vezes o cliente anunciante, principalmente o pequeno e médio empresário, não entende isso. Ponto assustador. Algumas das grandes empresas trabalham pressionando as agências de comunicação, chegando a oferecer pagamento de serviços em 160 dias úteis. Como gerir uma empresa nesse cenário? E é isso um pouco do que nós vamos debater. Eu começo perguntando para o Altair, como conseguir fazer a gestão de uma agência num cenário como esse? Na tua opinião, para a gente iniciar. A gente sabe que as grandes empresas, principalmente os grandes players de mercado, eles pressionam bastante do ponto de vista de prazo. A gente tem notícia de grandes players que chegam a levar 180 dias para pagar. Isso é muito complicado, porque você tem que ter um capital de giro suficiente para aguentar esses 180 dias, 150, 180 dias, para bancar todo o seu negócio. E você tem todos os seus custos operacionais, folha de pagamento, isso não é fácil, né? Ou você recorre a banco, mas para isso você já tem que ter um bom tempo de mercado e ter condições de provar para o banco que você pode pegar esse dinheiro, ou você tem que ir juntando caixa mesmo, né, para fazer frente a essas despesas de 5, 6 meses. Bom, o Altair passou aqui um panorama que realmente é muito difícil. Vinícius, como agência, como trabalhar num cenário onde às vezes o pequeno e médio empresário não dá o devido valor, os grandes players tentam pressionar
utilizando a força que eles têm. Como é que é para a agência lidar com isso no dia a dia? É complicado, né? No dia a dia, você ter esse jogo de cintura para conseguir lidar com esse tipo de situação é uma coisa mais complicada. O que eu tento, como que a gente tenta ver isso, né? Dentro, principalmente da nossa agência? Tentar criar uma recorrência e criar um fluxo ali fixo de trabalho, né? O marketing digital ajuda a gente bastante nesse sentido, porque você cria ações semanais, diárias, então você consegue criar um cronograma de recebimento. Eu acho que isso é fundamental para você conseguir ter uma organização financeira mais bacana para a sua agência, né? Você ter a recorrência de trabalho, e aí você pode cair para uma mídia impressa ou mesmo marketing digital, né? As campanhas que a gente tem feito hoje são muito fortes e isso dá uma sustentação, porque você depender realmente do pagamento a longo prazo, a médio e longo prazo, a gente também que trabalha e a gente tem algumas licitações, participa de algumas licitações, você sabe que o pagamento não é sempre dentro do seu previsto. Isso é natural, que acaba se estendendo um pouco. Então, você tem que tentar ter outros caminhos, outros serviços que consigam ter uma base, ali, uma sustentação para você poder ter o fluxo do dia a dia. Né? E algumas pequenas agências, é fato que elas pensam, óbvio, em desenvolver o seu serviço e muitas vezes esquecem de fazer o planejamento financeiro, o planejamento administrativo, o plano de negócio que nós vamos falar daqui a pouco, para poder dar essa saúde financeira para a empresa. Como você sabe, nós sempre abrimos espaço para todas as agências do ABC participarem do nosso programa. Nós vamos ver agora a opinião de um grande profissional, o Maicon Tunelli, que é sócio-diretor da agência Insane de São Caetano. E quero ressaltar que a gente aguarda aqui os vídeos das agências, queremos que todas as agências do ABC participem. Vamos ver o que o Maicon fala sobre gestão de agências. Fala pessoal, boa noite. O ABC da Comunicação pediu para eu dividir um pouco com vocês sobre gestão de agência, um pouco do que a gente vive aqui na Insane. E eu sempre digo aqui, e os meus sócios compactuam dessa mesma ideia, de que dentro da gestão de uma agência de publicidade, marketing de comunicação, ou qualquer outro negócio onde o trabalho seja 100% intelectual, a gente tem 3 grandes desafios. O primeiro grande desafio é, como valorizar uma boa ideia? Como monetizar uma ideia? Esse é um tema que a gente discute quase que sempre aqui e a gente ainda não chegou numa fórmula ideal. Porque você pode levar pouco tempo para chegar numa excelente ideia e muito tempo para chegar numa ideia ruim. A mesma coisa acontece quando a gente vai cobrar alguém da equipe de ser mais criativo, de ter insights criativos todos os dias. É muito complicado. Para isso a gente precisa ter um ambiente favorável, a gente tem que ter repertório apurado e nem sempre técnica de criatividade funciona. Às vezes a gente não está num dia bom, não está num dia inspirador e a criatividade simplesmente não vem. Então é muito delicado, né? São aí 2 temas que a gente fala quase que sempre. E o terceiro tema, que a gente discute bastante aqui também, é como avaliar a performance de um trabalho que não é mecânico. Eu não faço todo dia a mesma coisa da mesma forma. Muito pelo contrário. Eu faço várias coisas diferentes todos os dias de formas diferentes. Então, é um trabalho que não é mecânico e não pode ser mecânico. Nosso cliente exige isso e a nossa própria atividade também. Então, esses são os 3 desafios que a gente discute quase que diariamente e são perguntas que a gente dificilmente chega numa resposta. Então, resumindo, né? Como cobrar a criatividade das pessoas, como chegar num valor para grandes ideias, e como avaliar a performance de um trabalho que não é mecânico. Eu acho que esses são os principais desafios da nossa gestão, da gestão de uma agência de publicidade, marketing, comunicação, e que são temas que a gente discute sempre para buscar um resultado favorável tanto para nós quanto para os nossos clientes. Eu acho que vale a pena dividir isso com vocês, e se alguém tiver uma resposta para essas 3 perguntas, dividam com a gente que a gente vai adorar. Bonete, um grande abraço a todos aí. Obrigado, Maicon, pela participação. Bom, o Maicon trouxe 3 desafios aqui para a gente debater e discutir. Eu começo com o Altair, porque quando a gente fala de plano financeiro, né, a gente tem que colocar valores ou ideia de quanto a gente pretende vender. Como monetizar uma grande ideia? Complicado, né? Eu costumo até brincar com os alunos, né, nas nossas aulas de gestão na Metodista, que é o seguinte, a gente, quando trabalha na agência de comunicação, a gente vende ideia. Quando a gente está vendendo ideias, né, você está vendendo arte, na verdade. Né? Então, você passa a ser autor de uma obra de arte. E como cobrar, como valorizar, como monetizar isso? Fica muito difícil.
Na verdade, você tem que levar em conta outros fatores, inclusive fatores externos, né? Como com quem você está concorrendo, que tipo de cliente que é, qual o tamanho do cliente. Porque se você for colocar só preço em relação aos seus custos, né? Ou em relação à sua criação publicitária como obra de arte, talvez você acabe ficando fora de uma concorrência. Então, isso é muito complicado. Aproveitando um gancho, né, do que ele falou também, algumas maneiras, né, e do que o nosso colega Vinícius também falou, algumas maneiras também de flexibilizar, melhorar a situação, por exemplo, do fluxo de caixa, seria trabalhar com FII mensal fixo, mas também é um negócio bem complicado. Como é que você vai mencionar isso? Talvez fazendo um rateio de custos da equipe envolvida no processo, que vai trabalhar para aquele cliente e abrindo mão, de repente, dessa coisa de tentar monetizar a ideia em si. Né? Porque não tem valor, obra de arte não tem valor. E o FII mensal acaba sendo bom para o anunciante e também para a agência. A gente aqui fala com grandes empresários da região, de todos os portos, pequeno, médio e grande empresário, trabalhar com o FII mensal é bom tanto para a empresa quanto para a agência. Né? O FII mensal fixo, ele traz um conforto de caixa. Né? Você sabe quanto você vai receber, isso facilita você trabalhar com o seu caixa. E ele pode ser responsável por manter a sua operação, enquanto, por exemplo, players maiores levam algum tempo para te pagar. Então, o FII mensal fixo, além de ser bom porque diminui um pouco o valor que você cobra do seu cliente, te traz uma tranquilidade de caixa, porque você sabe que tem aquela entrada durante um determinado período que fala um contrato. E uma coisa que é importante o cliente entender é que quando ele trabalha com essa questão do FII mensal, ele mantém a saúde financeira do seu fornecedor, para não correr o risco de perder o fornecedor lá na frente. Queria passar agora para o Vinícius, porque ele falou de duas coisas importantes, o ambiente favorável e avaliar a performance. Como que você vê isso e como você aplica isso na CSW? Como que dá para se criar esse ambiente favorável, criativo, para que as pessoas possam desenvolver melhor o seu trabalho? Uma coisa que eu comento bastante é que o nosso trabalho ele é uma venda consultiva. Então você tem que saber lidar com o cliente, saber entender a mentalidade do cliente, o que ele quer, o que ele busca e como que você pode tornar aquilo algo real. Né? Então acho que isso é algo importante. O que a gente tenta fazer também, eu acho que isso é fundamental, é você não amarrar, não dispor da grande parte do seu fluxo em cima de 2 ou 3 contas. Então a gente tenta manter na agência contas saudáveis, porque já acontece muito, você sempre vê uma agência que perde um cliente e perde ali 30%, 40% do seu faturamento. Então acho isso fundamental, deixar bem diluído o valor que você tem mensal entre contas e tentar conscientizar o seu cliente que é uma venda consultiva. É algo que depende de criação. Um ponto, só para a gente concluir nesse assunto, que eu acho que a agência sempre tem dificuldade, é trabalhar com valor hora. Vamos cobrar um valor hora. E o cliente sempre vem com aquela ideia, eu não sei quanto você faz dentro de 1 hora. Então, eu acho que conscientizar seu cliente dessa importância de confiar no trabalho da agência, na expertise e no produto que vai sair é fundamental. Bom, a gente vai para o intervalo, mas antes eu tenho um recadinho importante. No dia 30 de abril, teremos o Trends Day, um dos grandes eventos que nós promovemos para discutir tendências na área da comunicação e do marketing. Estamos na 3ª edição. Esse ano nós trazemos uma grade fantástica com a Escola de Design Thinking, a Escola Cucas, o Projeto Criativos. Um dado muito interessante, nós vamos trazer o Clóvis Damo Aroma para falar sobre marketing olfativo. E além do Kleber Carrilho, que é professor e consultor e tem uma nova metodologia de análise de pesquisa. Então vá, garanta a sua vaga, acesse o site www.trendsday.com.br. Temos este ano o apoio das agências Insane, Grupo LAN, Sunato, Formanques e Procriativo. Além disso, o apoio da Viva Cor Outdoor, da Elemento 3, da R. Rubio Concept Marketing, da Unielas Marcas e Patentes, Ferramentas de Criação, meu amigo Leandro, um abraço, da Staff Eventos, da Casual Promoções, da Neo Search Inteligência Mercadológica e da ABC Marketing Fair. E, claro, a cobertura completa aqui da TV Mais ABC. O evento acontece na Cisbec, em São Bernardo do Campo. Faça já a sua inscrição. Te espero lá na quinta-feira para a gente discutir e debater tendências no mercado da comunicação e do marketing. A gente vai para um break e volta já. Obrigada. Tá quente aqui, né? Tá gostosa a suquita? Você é nova aqui no prédio, né? Aham. Tempo
Nossa. Tio, aperta o 20 pra mim. Quem bebe suquita não engole qualquer coisa. Bom, é como a gente, praxe nosso, a gente sempre volta com propagandas históricas. Essa Tio da Suquita, a gente estava dando risada aqui porque foi bem da nossa época, a gente se divertia muito com esse comercial. E na volta do outro break tem um comercial interessante, continuação desse comercial. Queria passar para a Vivi. Vivi, alguma pergunta dos nossos telespectadores? A gente tem uma pergunta para cada um de nossos convidados. A primeira que eu vou fazer é para o Altair. O Daniel Mosca, de Santo André, ele está perguntando se no cenário atual nacional, como fazer uma boa gestão sem comprometer todo o capital da agência? Altair, a fórmula do sucesso, agora todo mundo quer saber essa resposta. Na verdade, assim, não há fórmula mágica, né? Quando a gente fala de planejamento financeiro, de planejamento estratégico, não tem nem modelo e nem fórmula mágica. O importante é que você sempre acompanhe as fases do planejamento como qualquer planejamento, né? Tem que manter um planejamento bem feito, manter a direção sobre esse planejamento, cuidar para que nada saia das rédeas, e se sair das rédeas você deve fazer os controles, né, os ajustes necessários. Então, os princípios básicos da administração devem ser aplicados tanto ao caixa quanto à parte de planejamento estratégico. Eu acho importante, Mohamed, que as pessoas fiquem atentas, né, e façam as adaptações necessárias, não só às suas estruturas, né, para atender os seus clientes na mesma proporção, mas também na maneira de fazer as cobranças e fazer os recebimentos, né? E uma coisa importante, eu acho que poucas agências fazem plano de negócios. Essa é uma das coisas fundamentais para o negócio de qualquer empresa. Vou passar para a Vivi e para o Vinícius. Vivi, qual a pergunta que a gente tem? Bom, a gente tem a pergunta aqui do Edson Preste e ele está perguntando por que você optou pelo ABC para montar sua agência, uma vez que São Paulo tem um potencial muito maior para os clientes? Antes do Vinícius responder, me permita só uma parte. Importante salientar que diversas agências aqui do ABC, cerca de 70% a 80% dos clientes das agências da ABC são de São Paulo. Que é uma coisa muito incoerente você ter grandes empresas aqui que buscam agências de São Paulo, que não entendem o mercado regional, e as agências daqui mostram que entendem de marketing e comunicação porque atendem grandes clientes de São Paulo e até em nível nacional. Deixar aqui para o Vinícius responder. Por que o mercado ABC? Sim. Até foi legal essa pergunta mesmo. Eu trabalhei muito tempo, antes de montar a agência, em empresas de São Paulo, né? Empresas, tanto agência como na área de tecnologia da informação. E você vê o desgaste que é a locomoção para São Paulo e tudo mais. Eu sempre morei na ABC, nasci e sempre morei aqui. E eu acho que isso que você comentou é um ponto muito bacana. Você pode ter agência no ABC e atender clientes de São Paulo. A gente tem agência no ABC, e vou falar para você, não vou conseguir listar o número exato, mas a gente deve ter 5 ou 6 clientes que não são nem no Brasil. Que é muito interessante, que contas é uma coisa interessante. A gente teve conta de primeira que eu lembro em Londres, já teve conta no Chile, já teve conta da Câmara de Comércio Brasil-Irã. Então, quer dizer, a localidade, eu acho que é um ponto bem bacana que a CSW Tomate tenta proporcionar para os nossos funcionários, essa questão um pouquinho da qualidade de vida. A gente sabe a dificuldade que é você ir para São Paulo. Vou para Berrini, vou para Paulista. Então, e assim, só comentando, claro. Por exemplo, a agência Midon de Santo André também tem conta nos Estados Unidos. Sabemos de uma agência aqui do ABC que está planejando abrir uma filial na Flórida. Então, a gente precisa valorizar muito as agências aqui da nossa região. Com certeza. Eu acho que trazer para o ABC e mostrar esse potencial que as agências, não só as agências, a gente sabe que a indústria tem potencial no ABC, parte de serviços tem potencial no ABC, e acho que em questão de serviços, as agências estão conseguindo isso. Eu conheço muitas agências que têm boas contas aqui. Então, acho que essa barreira acho que já está superada, com certeza. Antes de continuar o nosso debate, vamos ver as notícias da semana. A UPIAIA agora é Grupo UP Eventos e a partir dessa semana passa a ter 3 unidades de negócio. A UPIAIA de atividades recreativas, a UPCorp para o ramo corporativo e a UPPromo na área promocional. São atendidos pela agência Insane. A agência New Mind Comunicação do Grupo LAN, agora afiliada ao SINAPRO, Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo. Trata-se da única agência de São Bernardo do Campo com esta certificação. A Formags, gráfica de São Bernardo, participou como empresa oficial do 14º Fórum de Comandatuba, promovido pelo LIDE de João Dória Júnior.
O evento aconteceu no Hotel Transamérica, na ilha de Comandatuba, na Bahia, entre os dias 18 e 21 de abril. A empresa participa do LEED há alguns anos. O Grupo Gax acaba de conquistar mais uma importante conta, a Augen Lentes de Alta Definição, empresa multinacional com mais de 20 anos de experiência na indústria ótica, com grande expertise na utilização de tecnologia e líder em pesquisa e desenvolvimento, design e fabricação de lentes oftalmológicas de alta qualidade. E antes, temos mais aqui uma notícia muito contente. A Sarita da Casual Eventos acabou de me mandar um e-mail e ela acabou de conquistar um job importante, que é um job para endomarketing da Sky, sobre Avengers. A gente vai falar mais sobre isso na semana que vem. Sarita, parabéns por essa conquista, fazendo grandes trabalhos para a Sky. Então, mais uma vez, uma agência de São Bernardo com um grande cliente, fazendo uma campanha importante aí de endomarketing. Para continuar o nosso debate, eu queria chamar o vídeo do William, da agência Cana. O William é um dos grandes publicitários que nós temos aqui, trabalha a agência de um formato totalmente diferenciado, e ele traz alguns pontos importantes para o nosso debate. Vamos ver o que o William tem a dizer. Boa noite, Bonetti. Boa noite, pessoal do programa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o espaço que vocês cederam para a gente falar de um tema que eu adoro, que é gestão. Se a gente parar para falar sobre gestão e buscar no Google, por exemplo, livros sobre gestão, vão aparecer quase 30 milhões de resultados. Isso mostra pra gente que gestão é um tema infinitamente abordado e já muito conhecido por muitas pessoas. E no nosso mercado de agência, como o capital humano é o nosso principal capital, eu preferi falar aqui só sobre gestão de pessoas. Aqui na nossa agência, a gente, quando fala de equipe, quando fala de pessoas, a gente tem como base 3 pilares. Esses 3 pilares, a gente sempre busca o equilíbrio entre eles. O primeiro é performance. Performance é o que a maioria das empresas buscam, é o que está mais ligado à produtividade, mas imagina como seria uma empresa, uma equipe que só performasse. Qual é a satisfação que as pessoas têm? Qual seria o sentimento dessas pessoas? Aí vem os outros 2 pilares. O segundo é aprendizado. Aprendizado é o que traz evolução e crescimento para as pessoas. É parte do que faz sentido para elas dentro de suas carreiras. Por que a gente tem metas de performance e não tem metas de aprendizado? Qual o problema da gente ter uma meta, por exemplo, de entender melhor o cliente? Ou de saber priorizar melhor nossas atividades? Ou até de ser mais gentil? O terceiro pilar, além do aprendizado, é diversão. Mas não diversão ao pé da letra, é diversão no sentido de se tornar prazeroso, vem do enjoyment do inglês, que está mais ligado a aproveitar o momento, aproveitar o que se faz, o que se vive e trazer sentido para as coisas. A dica da agência Cana é esses 3 pilares. Se você conseguir manter o equilíbrio nesse triângulo de performance, aprendizado e diversão, vai ser bem mais fácil manter sua equipe saudável. Abraço, Bonetti, abraço a todos. William, um abraço. E a gente já tem aqui uma data marcada para você vir até o nosso programa para a gente falar de gestão de pessoas em ambiente criativo. Quero muito que a gente possa trazer você aqui para debater isso, que eu sei que é uma das suas paixões. Altair, a gente fala muito do custo de uma agência e talvez um dos custos principais seja o capital intelectual, o custo de pessoas. Como trabalhar e fazer a gestão disso, buscando uma melhor saúde de negócio para a agência de comunicação? O turnover realmente é um fator de custo bastante alto, né? Como a gente acabou de ver no vídeo, você investe muito em treinamento, em capacitação, e a pessoa trabalhando dentro de uma equipe, desde que ela começa como estagiário, que você agrega ela à sua equipe, ela vem ganhando conhecimento, tá? Então, todo esse investimento que é feito custa bastante caro para a agência, né? É muito difícil de planilhar isso, mas você deve ter um pouco de cuidado com isso. E reter esses talentos é muito importante, né? É uma coisa muito importante, tá? Agora, a dificuldade hoje, principalmente, está ligada em relação ao tipo de pessoa que a gente tem, a essa nova geração, essa geração que o pessoal chama de Y, que já não é mais nem Y, a gente já está falando de geração Z, tá? Essa geração, ela tem um certo inconformismo e uma coisa assim, de não se prender, ela não finca raízes, né? Eu acho que eles nem fazem plano de carreira, né? Ele é muito imediatista, não espera poder crescer para poder desenvolver sua carreira. Completamente. Né? Ao ponto, nós temos relatos, né, de colegas que trabalham na área,
de que tem funcionário que simplesmente, olha, eu acho que não está legal lá, eu não vou mais, e só me desaparece, né? Então, assim, é muito complexo fazer a gestão de RH. E isso custa muito dinheiro e exige profissional dedicado, exclusivo para isso. Para as agências de comunicação, principalmente para as pequenas, isso deve ser muito mais complexo. Eu imagino que para as grandes que têm um departamento de RH mais estruturado, você tem um estudo e consiga compreender melhor esse turnover. Eu acho que chega a ter casos de agências, às vezes, perderem, por exemplo, uma equipe de criação e não conseguir repor no tempo hábil. A gente tem relatos de agências pequenas que, às vezes, sofrem com isso, né? E imagina você perder um excelente criativo que simplesmente, olha, aqui não está legal, como ele falou, aqui não está lúdico o suficiente, o ambiente não está do jeito que eu gostaria, ele simplesmente para e depois ele vai procurar outra coisa. E quando a gente fala em gestão de pessoas em agências, isso é quase que uma novidade, gente, por incrível que pareça. Somente as grandes agências, acredito, que têm um trabalho de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos e desenvolve algum plano de carreira, algum trabalho pensando no funcionário. Algumas agências do ABC começam a desenvolver isso, mas ainda é muito incipiente. E a gente também tem casos hoje de empresas que auxiliam na gestão de RH, que podem auxiliar as pequenas e médias agências. Queria perguntar para o Vinícius, como que você vê isso que o William falou, dessa coisa do aprendizado, da performance, da diversão, de ser lúdico, e como fazer gestão de pessoas, né, principalmente que a agência é muito dinâmico, muito job, muito trabalho, como cuidar dos funcionários, né, da gestão deles? Sim, eu acho que esse é um ponto fundamental, realmente. Eu até uma vez vi um vídeo e isso ficou gravado na minha cabeça. É difícil você ter uma empresa 100% com funcionários 50%. Então, o time é muito importante. Não é que você depende das pessoas, mas as pessoas, elas fazem parte do negócio, elas fazem a agência crescer, o produto sair melhor, a cada dia melhor. Isso daí, falando um pouquinho de gestão, pode falar do ciclo PDCA, né, que é a melhoria contínua, isso é fundamental. Então, eu acho que é importante que as pessoas que estejam na agência estejam comprometidas com a agência. E eu acho que o papel do gestor é proporcionar esse ambiente, né? Então, como você comentou, treinamento, você ter um ambiente agradável para se trabalhar. Essa nova geração, e eu sinto também isso que vocês comentaram, não pensa muito no plano de carreira. É muito imediatista. Entra, fica 1, 2 anos, sai. Entra, fica 1, 2 anos, sai. Mas será que também, se a agência chegar e propor para ele um plano de carreira, porque às vezes a agência não tem um plano de carreira que ele possa seguir, isso possa também não ser atrativo para o funcionário, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que envolvem esses pilares, né? É o plano de carreira, é a agência proporcionar o plano de carreira e é o funcionário estar interessado no plano de carreira. Acontece, isso é natural, em alguns cargos principalmente, você tem essa questão de São Paulo, um patamar um pouco diferenciado. Então, ele fica um tempo aqui, ele quer ir para São Paulo, porque ele, não, eu quero experimentar São Paulo, eu quero conhecer São Paulo. E muitas vezes a gente sabe que não é bem assim, né? É diferente, acaba sendo um pouco mais... É outro ambiente, eu acho que é outro ambiente. E acho que também essa questão de empreender não é só apenas para os donos das agências, mas o funcionário tem que ter uma mente empreendedora. Com né? certeza, com certeza. Ver a carreira como um empreendedor. Né? A sua carreira é a sua vida, né? Então, assim, empreender não é só empreender negócio, é empreender você como pessoa, né? Eu acho que isso aí é fundamental. E acho que é importante as pessoas entenderem isso. O empreender como pessoa, não só empreender como ter um negócio, sou dono de uma empresa. Não, você é a sua própria empresa, né? Então, é você buscar a sua própria qualificação. E a gente incentiva muito aos empresários, aos jovens empresários a empreender. Mas muitas vezes existe um medo de empreender. Por quê? Custo alto, comprar máquinas, softwares, não ter a certeza de ter um cliente ou por quanto tempo ter o cliente. Como fazer com o medo de empreender? Eu busquei hoje, pesquisando para o programa, temas e vídeos importantes, e eu sou leitor da Revista Exame, acompanho a Revista Exame, e no site da Exame tinha um vídeo muito interessante sobre o medo em empreender. Vamos ver esse vídeo. Tem uma frase que eu adoro. Se você está com medo, vai com medo mesmo. E essa é a verdade para o empreendedor. Sempre que eu vou dar uma palestra ou sempre que eu vou começar um novo projeto, é lógico que dá um certo medo. Dá um certo medo de dar errado, o medo da rejeição, o medo de o que as pessoas vão falar, ou pior, o que meu cunhado vai falar, ou os meus concorrentes. Sempre dá medo.
O medo, ele não é para ser eliminado, é para você lidar com ele. Você tem que viver apesar do medo, você tem que conviver com o medo. Se você tem medo, vai com medo mesmo. Agora é lógico, não de uma maneira irresponsável. Se você tem um bom planejamento, se você tem um plano contingencial, se você tem lastro para se algo der errado, se você calculou o tempo e dobrou essa perspectiva, porque de repente pode dar errado mesmo, mas se você está preparado, não se importe tanto com o medo, que você vai sentir, vai com medo mesmo. Fica, né, o canal no YouTube da Revista Exame, a Revista Exame Impressa, uma grande revista para quem quer ser empresário, eu acompanho muito, e a hora que eu vi esse vídeo eu falei, quis trazer para o debate, porque vai com medo mesmo, Altair? Então, pode ir com medo, mas não pode ir despreparado, né? Eu acho que é nesse momento que aparece o planejamento estratégico bem feito, tá? Sem um planejamento estratégico bem feito, e mais que isso, né? Planejamento foi feito para ser alterado. A gente tem que alterar aquilo e estar de antenas ligadas a tudo que está acontecendo para ir adaptando o seu planejamento, né? Que é uma outra coisa bacana. O planejamento também te permite ficar com as antenas mais ligadas, que a partir do momento que você faz um bom planejamento estratégico, você passa a se ligar mais no que está acontecendo no mercado para ir acompanhando aquilo. Então, esse planejamento é que minimiza os possíveis problemas, aqueles problemas que a gente morre de medo, né? De não dar certo, do caixa não dar conta do recado, de você não ter a rentabilidade esperada. Então, são fazendo esses ajustes no planejamento e tendo esse planejamento, é que você vai poder minimizar esse medo. Agora, deixar de ter medo, no Brasil, impossível. Impossível, tem que ir com medo mesmo. Mais um recado importante. Nesse ano, nós fazemos a 3ª edição do Prêmio ABC. E este prêmio, como eu disse, ele foi criado com o objetivo de reconhecer e valorizar os profissionais do mercado da comunicação da nossa região. Podem participar do prêmio somente agências sediadas em uma das 7 cidades do Grande ABC. No mês de maio, agora, teremos um café da manhã para o lançamento do prêmio, no qual serão explicadas as categorias e metodologia de avaliação. Então, comece a preparar os cases da sua agência, campanhas que vocês desenvolveram para participar deste importante evento do segmento da comunicação do Grande ABC. Sua agência não pode ficar de fora. Mais informações no site premioabc.com.br ou pelo e-mail premioabc@oabcdacomunicação.com.br. Lembrando que logo mais nós estaremos na Costelaria Berlim para saborear uma deliciosa costela, né? Convido a você que está nos assistindo aí até lá bater um papo com a gente sobre o mercado do marketing e da comunicação. Um abraço ao meu amigo Rodrigo da Agência Ato e o Daniel da Costelaria Berlim. Já estaremos lá. A gente vai para um break e volta já. Oi. Oi. Tudo bem? Uhum. Por acaso aquele classe A lá na garagem é seu? Uhum. Confortável, seguro, né? Uhum. Dá pra dar uma voltinha? Não. Não? N é ótimo. É. Classe A. Você de Mercedes. Está aí a vingança do tio Suquita. O duro é você ver um classe A, 30 mil reais, né? Mas parte do jogo. Antes de nós continuarmos nosso debate, vamos passar para a agenda da semana. A Fundação Pro Memória de São Caetano do Sul abriu ontem a exposição Cútica, itinerários de abstração que apresenta mais de 40 obras entre pinturas e telas de papel, gravuras, metal, serigrafia, estudos figurativos anatômicos e objetos pessoais que remontam ao início da trajetória artística de Vicente Cútica Neto, artista de Santo André. Não percam! Neste sábado, na livraria Leitura, no Golden Square Shopping, faz mais um lançamento de sucesso em sua unidade. Do escritor Marcia Keduk, o livro Proibido do Sexo terá sessão de autógrafo a partir das 18 horas. Na próxima quinta-feira, dia 30, como nós dissemos, o ABC da Comunicação promove o Trends Day. Então, coloque na sua agenda. Grandes nomes do mercado estarão lá. A Universidade Metodista de São Paulo abriu vagas para o curso de Jogos Digitais,
que hoje está estruturado numa modalidade híbrida, presencial e à distância, e está disponível o processo seletivo no segundo semestre de 2015. As inscrições para o vestibular podem ser feitas até o dia 22 de maio por meio do site www.metodista.br/processo seletivo. Para os candidatos que utilizarem a nota do Enem, as inscrições vão até o dia 17. Vou passar então para Vivi. Vivi, temos aí mais alguma pergunta dos nossos telespectadores? Bom, Bonetti, a gente tem mais uma pergunta e a gente tem também mais um áudio que acho que vai entrar depois. Primeira pergunta. Primeira pergunta. A Amanda e a Célia Regina, elas fizeram uma pergunta parecida. Em uma disputa acirrada no mercado por clientes, qual o diferencial que a agência pode oferecer para que os olhos do cliente brilhem diferente? Bom, esse é um dado interessante, porque eu até brinco, né, quando a gente fala de criatividade, toda agência tem que ser criativa, é igual todo pão francês tem que ser fresquinho. Isso já dizia o Regis da agência Salsa Nova. Vinícius, qual pode ser um diferencial para a agência? E aí aproveito e emendar a pergunta, buscar uma certificação como vocês estão buscando, do ISO 9000, pode ser um diferencial? O que é essa busca por essa qualidade? Eu acho que se você trazer um pouquinho de estratégias de guerra que a gente tem, né? E muito dos conceitos de planejamento vem em cima disso. Você tem que sair do mar de sangue. Você tem que tentar navegar num mar azul, no famoso oceano azul. Então, esse diferencial é fundamental. E cada um tem sua particularidade. Eu acho que a agência ela tem que buscar a sua particularidade. Somos muito bons na criatividade. Legal. Criatividade é fundamental. Uma agência tem que ser criativa. Então, você tem que tentar se amarrar a algum ponto. Um ponto que a gente está tentando buscar, e é uma inovação, que aqui na região do ABC realmente é uma novidade para o mercado. Acho que deve ser a única agência. Eu acredito que deva ser a única, pelo menos dessa que eu conheço é a única, e tentei me comparar com as grandes, para falar a verdade. A certificação na norma de qualidade ISO 9001, né? Que ela amarra alguns pilares fundamentais e, assim, a nível internacional, uma norma a nível internacional, tenta colocar esses padrões de qualidade, né? Então, é um elo, é uma balança que a gente tem que tentar equilibrar. Tem que ser flexível para ser criativo, para ser inovador, e a agência tenta trazer essas inovações em muitos dos trabalhos que a gente faz, mas tentar trazer uma metodologia que garanta qualidade, né? Então, a ISO é uma norma de qualidade onde ouve o cliente, onde procura um aperfeiçoamento, uma melhoria contínua dos seus processos. Então, isso é prazo, isso é tentar acertar mais no preço, tentar acertar mais nesse equilíbrio das horas de trabalho, né? Então, é um diferencial que a nossa agência, pelo menos, conseguiu encontrar e acha que pode ser aí um ponto positivo. Antes de continuar nosso debate, eu não posso deixar de comentar com vocês que nós estamos lançando aqui a nova edição da revista ABC da Comunicação, né, com o PVC da Fox Sports na capa, o PVC que desenvolveu toda a sua carreira aqui no grande ABC, e as agências já estão começando a receber, assim como as empresas e os telespectadores que vão concorrer a um kit especial aqui do ABC da Comunicação. E quando nós falamos de gestão, nós temos histórias belíssimas, como do Octopus, que tem mais de 35 anos de experiência, mas também estamos falando das novas agências, né? Então, a B4 com 20 para 25 anos, a Martins, são grandes agências que trilharam um caminho importante para as novas agências. Só que nós temos também as agências novas. Eu gostaria de chamar, então, um vídeo da agência Zoe, que tem 1 ano e meio, e vai colocar um pouquinho de como foi desenvolver essa agência em Mauá, que é uma agência muito interessante. Vamos ver. E aí, galera do ABC da Comunicação, tudo bom? Sou o Alisson. Sou o Bruno. Nós somos a agência Zoe, temos esse projeto faz 1 ano e meio, em média, e para falar um pouco da nossa agência, um fator crucial desde quando a gente começou são os nossos contatos. Desde os nossos contatos, eles nos ajudam com a relação com clientes, temos relação com alguns contatos como fornecedores, são pessoas que a gente já conhecia e nos ajudam nessa nova caminhada. Acho que isso não é tudo pra gente, né? Não, teve muitos outros fatores também que ajudaram a gente bastante. A gente sabia que também a gente ia começar a caminhar com as próprias pernas, então a gente sabia que teria que aprender mais, desenvolver mais nosso pessoal e profissional aqui dentro. Então a gente buscou de cursos, buscou de pessoas que sabiam administrar, sabiam desenvolver essas habilidades, ensinaram a gente também estar buscando isso todos os dias. Toda a gente quer tentar superar o desafio. Então, creio que tudo isso foi importante para a nossa caminhada. E hoje a gente está trabalhando assim, a gente está ralando. Tá aqui, ó, a equipe, dá um oi, pessoal.
essa é uma parte da nossa equipe e, enfim, é um projeto que está super dando certo, muito bacana, estamos super felizes com tudo. É isso aí, galera. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Altair, é legal ver as agências novas empreendendo e uma coisa importante, eles foram buscar conhecimento, foram aprender e falaram de um ponto importante, que é utilizar os seus contatos. É um caminho para poder ir ajeitando o negócio, não é? É um caminho bastante legal. Inclusive, eles tiveram contato conosco recentemente, pedindo orientação lá a respeito não só da área administrativa, mas também da área de promoção, né? Fizeram uma consulta lá no escritório. E é legal ver gente nova assim, né? Correndo atrás. Eu acho que é importante frisar de novo, né? Um bom profissional, a gente está falando de criatividade agora, como encantar o cliente, essas coisas. Cara, criação, como você falou, tem que ser igual pão francês, né? Tem que ser quentinho, então tem que ser boa, a criação tem que ser sempre criativa. Mas a gente tem outras coisas que são muito importantes. A gente não pode abrir mão de preço, prazo e qualidade. Eu acho que sem preço, prazo e qualidade adequados aos clientes, né, que você está prospectando, você não consegue ir muito longe, não. Então, você tem que fazer uma adaptação e ter em mente que isso e mais o planejamento é crucial. Falando em empreendedorismo e gestão, o quanto é importante, ou quanto deve se utilizar, por exemplo, um empréstimo bancário? Isso é bom para uma agência, para se capitalizar, desenvolver, como ordenar, colocar isso dentro do plano de negócios, digo, do ponto de vista do planejamento? Porque aí você vai ter aquela conta para pagar. Como desenvolver isso? Isso é importante? É um dos caminhos para que a agência possa trilhar? A alavancagem financeira através de financiamento bancário, eu sou um defensor, apesar do alto custo. Tá? Mas desde que você tenha controle sobre isso, que isso esteja sob controle, que você saiba o quanto você está captando, como você vai pagar isso, você tenha condições de pagar para fazer um investimento, uma ampliação, eu acho perfeitamente salutar para a agência, né? Nem sempre você tem condições de tocar tudo com o seu próprio capital de giro. E a questão da tributação, a gente tem um dado aí que agora algumas agências puderam se enquadrar no Simples, a tributação é muito alta para esse setor, né? É uma pena que as agências todas não possam se enquadrar no Simples, né? Por vários aspectos, não só do ponto de vista do custo, da carga tributária elevada, mas também da mão de obra que isso traz, né? Porque você fazer as retenções e cuidar de tudo isso exige um esforço administrativo bastante grande. É importante ter conhecimento disso, né? Saber do custo. Hoje a gente tem um custo aí que varia de 14% a 19% só de impostos diretos, sem falar de encargos de folha de pagamento. Então, você dominar e conhecer isso é muito importante, né, para você poder fazer seu custo. Bom, são dados interessantes porque muitas vezes o próprio empresário anunciante não tem a ideia de como a agência trabalha, porque ele às vezes tem uma empresa, um pequeno comércio e trabalha no Simples com uma alíquota baixa e não tem noção que a agência que presta serviço para ele tem uma alíquota alta. Quem faz a gestão disso na CSW Tomate? Como é fazer a gestão financeira com todos esses percalços de tributação alta, empréstimos e investimentos? Como trabalhar com isso? Hoje dentro da agência, né, meu sócio ele fica mais à frente da criação, da direção de arte, e eu cuido da gestão financeira, né? Eu fico tanto à frente do comercial como na parte financeira. Então, bem o que você falou do Simples, dos encargos, a gente lida com isso no dia a dia e não tem como escapar. Isso não adianta que não tem como fugir. Então, para tentar dar um suporte, a gente sempre tenta utilizar algum sistema de gestão. Então, acho que isso é fundamental. Você tem um sistema de gestão implantado que consiga te dar um auxílio ali na contabilização, eu diria. E hoje em dia tem sistemas de gestão específico para agências, né, que são muito importantes e úteis, né, para a gestão do dia a dia da agência. Tem, porque tem as particularidades das agências, né? Então, você conseguir encontrar ali um programa, um software, alguma coisa que consiga te auxiliar nessa gestão, acho que é fundamental. Lá dentro da agência mesmo, a gente tem um software que cuida da parte financeira e também um sistema que a gente desenvolveu internamente para controlar o fluxo de trabalho, controlar o andamento dos projetos. Eu acho que isso a gente consegue olhar com outros olhos. Quando você olha para quando você consegue ver números ou ver ali os resultados, você consegue começar a planejar e trabalhar em cima disso, né? Acho que é fundamental. Bom, antes de a gente finalizar o nosso bate-papo, queria passar para a Vivi para sabermos os ganhadores dos nossos prêmios de hoje. Vivi. Bom, Bonetti, primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou, que enviou aí seu comentário, sua pergunta para os nossos convidados. Mas quem ganhou o prêmio hoje foi o Edson Prestes, ele ganhou o livro
O Daniel Mosca, ele ganhou o kit, o ABC da comunicação, e o R. Rubio ganhou o jantar para 2 pessoas na Berlim Costelaria. Grande Renatão, obrigado pela participação e por estar com a gente. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, Altair, queria te passar aqui um brinde dos 3 anos do ABC da comunicação, a caixa aqui feita pela Artbox, um trabalho artesanal fantástico, com doces aqui da My Cake. Obrigado por estar aqui com a gente. E o recado que você deixa aí para as agências e os profissionais de comunicação sobre esse tema tão importante que é a gestão. Bom, queria agradecer o presente. Tá? O importante, eu acho que para todo profissional, e não só agente de comunicação, mas isso é para qualquer profissional de qualquer área, tá, Monete? É que assim, você tem a sua expertise, você curte odontologia, medicina, advocacia, publicidade, marketing promocional, e só isso não é o suficiente. Né? Você tem que buscar mesmo se especializar, aprender a administrar, aprender a cuidar, aprender a fazer plano estratégico, o plano financeiro da empresa. Isso é um detalhe acho que é importante, que as agências, principalmente quando estamos falando do quadro das agências, as empresas de comunicação, empresas de veículos ou fornecedores, podem buscar profissionais para auxiliá-los no plano de negócio. Abrir os números e ter um consultor é a coisa talvez mais importante que você possa fazer para a sua empresa, né? Sim, você tem tanto consultores independentes, quanto tem, por exemplo, os serviços do Sebrae, que podem auxiliar bastante. Né? Mas é importante que você se aperfeiçoe e conheça bastante da área de administração. Senão você vai entrar naquela estatística, né, de que 80% das empresas abertas acabam fechando em 2 anos, né, por falta de conhecimento na área de administração e gestão financeira. Bom, eu também quero presentear o Vinícius com o nosso brinde aqui de 3 anos do ABC da comunicação, da Artbox My Cake. Obrigado. 2 empresas que são grandes parceiras nossas. Vinícius, quais são os projetos da CSW Tomate? Em franco crescimento, quais são os novos projetos, o que a CSW Tomate busca agora, pensando em mercado? Bom, a gente tem como plano finalizar a implementação da norma de qualidade, né, conseguir a certificação. Isso deve acontecer aí comecinho do segundo semestre. Quanto tempo demora esse processo? Esse processo, em torno de 9, 10 meses. Então, começou no final do ano passado, a gente vem amadurecendo agora nesse primeiro semestre e já entra numa segunda fase, já um pouquinho mais acelerado. A ideia é no setembro a gente estar conseguindo passar pela auditoria e a certificação. Uma coisa que eu acho interessante, e até vem de encontro um pouquinho com o que o pessoal da Zoe comentou, é esse relacionamento, né? Essa relação de networking que você consegue fazer. E isso dá uma sustentação. Eu achei muito bacana e queria fazer o gancho em cima do que a CSW Tomate, como a CSW Tomate se posiciona dessa forma, né? Que é a participação nos grupos de negócios. Então, hoje a nossa agência participa de 2 grupos de negócios, o grupo do BNI, tanto em Diadema quanto em São Bernardo. Então, é o fortalecimento do networking, é a troca de negócios, é você conseguir abrir portas em outras empresas, que muitas vezes só dependendo de um comercial interno, nem sempre é tão possível. E só como exemplo, hoje, o portal Achei no ABC, que é um dos importantes veículos aqui da região, promoveu o 13º Salão de Negócios com grandes empresas, trocando parcerias, experiências e vendo quem pode auxiliar dentro de um grupo de negócios. Rodadas de negócios são muito importantes aqui na região. Bom, quero agradecer aos nossos parceiros. Em primeiro lugar, a Costelaria Berlim, que além de oferecer um jantar para sortearmos aos nossos telespectadores, sempre nos recebe após o programa para um delicioso e saboroso jantar. Daniel, guarde em minha mesa aí com a costela que nós adoramos tanto. A Livraria Leitura, do Golden Square Shopping, que sempre presenteia os nossos telespectadores com um livro importante do nosso segmento. A R. Rubio Concept Marketing, que é responsável por toda a nossa cenografia, um grande apoiador nosso. O Renato aí que está sempre mandando pergunta, nos assistindo. Obrigado, Renato. A R. Rubio vem inovando no mercado de montagem e de concepção de cenografia aqui no ABC. E a loja Love Bee, também do meu amigo Fábio, no Golden Square Shopping, que nos veste aqui toda semana. E também gostaria de fazer um agradecimento especial à Fox Sports e ao PVC, que nos recebeu tão gentilmente
para podermos fazer a capa aqui do ABC da Comunicação. Mais uma vez, obrigado à Fox Sports e ao PVC por nos receber nesse novo momento da revista ABC da Comunicação. Quero fazer um convite. Quinta-feira que vem, além do Trends Day, à noite temos um encontro ao vivo aqui na TV+, com um tema muito importante, a mídia exterior. Mande a sua sugestão, a sua opinião, a sua pergunta, participe do nosso programa. É um dado muito importante porque vamos falar da mídia exterior nas principais cidades da nossa região. Um abraço e até lá!